Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dormir e o acordar, pelo deitar e o levantar, Senhor. Nós te louvamos e nós te bendizemos pela beleza da tua santidade. Somos gratos a ti, porque o Senhor tem velado o nosso sono a cada noite e tem nos dado, Senhor, uma nova oportunidade de levantarmos, de estarmos de pé e de te adorarmos. Senhor, obrigado. Obrigado por mais um dia, Senhor. Somos gratos a ti. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos começando mais um programa Diariamente com Deus. E a palavra que eu quero compartilhar contigo nesta manhã, ela nos conta o seguinte fato. Moisés, ele envia 12 homens a espiar a terra da promessa, a terra prometida, o que Deus havia prometido a eles. Moisés envia 12 homens e ele dá uma determinação: olha, percorram a terra, vejam como são as cidades, como são os povos, se as cidades são fortificadas, recolham o fruto da terra e retornem e tragam um relatório. Uma das coisas que eu quero frisar é que aqueles 12 homens não eram qualquer um, escolhido aleatoriamente, à sorte no meio do povo. Não, eles eram príncipes, foram escolhidos príncipes de cada tribo. Moisés enviou 12 príncipes, não era qualquer um. Aqueles 12 homens, eles foram na terra, percorreram a terra, estiveram lá por um número determinado de dias, e aí eles retornam, trazem um cacho de uva que era preciso 2 homens carregar com um pedaço de madeira amarrado àquele cacho de uvas, e eles chegam e eles começam a relatar a Moisés diante do povo. Aqui há mais um detalhe. Quando eles chegam, o povo estava curioso para saber como é a cidade. Vocês eram os nossos olhos naquela terra. E aí há um grande detalhe, porque eles pisaram na terra, eles colheram o fruto da terra, eles visualizaram como era a terra, só que eles infamaram a terra. Eles dizem para Moisés assim: olha, Moisés, a terra que tu nos enviaste a espiar, sim, é verdade, a terra mana leite e mel, aqui está o fruto da terra, mas existe gigante na terra. As cidades são fortificadas e diante daqueles gigantes, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aqui está um detalhe: aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E eles infamaram a terra a ponto de que todo o povo foi a favor deles, acreditou neles. Todo o povo acreditou no que eles estavam falando. Salvo 2 homens, Josué e Caleb. Josué e Caleb, naquele dado momento, eles dizem assim: não façam isso, meus irmãos. Se o Senhor nos agradar de nós tomaremos posse dessa terra. Olha outro detalhe aí. Se o Senhor nos agradar de nós tomaremos posse dessa terra. O interessante é que esses 12 homens estiveram na mesma terra, não em terras diferentes. Mas 10 desses homens viram uma coisa
dois desses homens viram outra coisa, e o que era Josué e Calebe, e o que eles viram? Eles viram segundo a promessa sobre as suas vidas. Glória a Deus. Josué e Calebe gritam assim: eia, subamos e possuamos, para animar o povo, para tentar encorajar o povo. Eia, subamos e possuamos a terra que nos está prometida. É promessa, era promessa, iria acontecer. Bastava somente eles se posicionarem, bastava somente eles acreditarem. Josué e Calebe tentam encorajar o povo, mas o povo vai em direção, acredita nos 10 espias. Até aquele momento, não havia uma sentença sobre o povo, não havia uma maldição sobre o povo, até que Deus diz assim: olha, porque vocês infamaram a terra que eu lhes daria sob juramento, porque vocês infamaram a terra. Toda esta geração, apenas os menores de 20 anos de idade, apenas os menores de 20 anos de idade entrarão na terra, mas a geração que saiu do Egito, os seus cadáveres cairão aqui neste deserto. Até aquele momento não havia essa sentença de Deus sobre o povo. E eles rodearam, até que o último daquela geração caiu aquele cadáver no deserto. E aí os de 20 anos para baixo, que agora já eram adultos, eles conseguiram entrar na terra junto com Josué e Calebe. Da geração que saiu no Egito, apenas Josué e Calebe entraram naquela terra. Aleluia. E o que eu quero falar contigo nesta manhã, talvez você esteja visualizando a promessa de Deus na sua vida. Talvez você esteja vendo ainda a uma certa distância a promessa de Deus sobre a sua vida. E você não deve olhar para as dificuldades. Você não deve olhar para aquilo que você precisa vencer. E não infamar a terra da promessa. Não murmurar, não ficar questionando Deus se vai acontecer, se não vai acontecer. Não ficar murmurando: ah, eu queria assim, eu queria assado, eu queria daquele jeito. O Senhor, Ele sabe e tem o melhor. Os nossos planos e os nossos olhos, eles são limitados. Mas o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. Eles precisavam vencer os gigantes, sim. Eles precisavam derrubar as cidades, como aconteceu depois de Josué capítulo 1. Eles precisavam derrubar as cidades, sim. E nós vemos que em Josué capítulo 1, as muralhas da cidade caem abaixo. Glória a Deus. Por que temer se Deus está contigo? Por que murmurar se Deus está contigo? Creia que o Senhor fará você entrar naquilo que Ele mesmo prometeu. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, Santo Deus de Israel. Neste momento eu quero orar da seguinte forma. Sim, Senhor. Todo espírito de covardia, de medo, todo espírito de murmuração, todo espírito, Senhor Deus, de infamar a terra, Senhor, caia por terra pelo poder do Teu nome, o nome de Jesus. Deus, se nós pudermos tocarmos, Senhor, ainda que distante, ainda que de leve, a Tua promessa em nossas vidas, que nós não venhamos colocar defeitos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, eu te agradeço por este dia, por este lindo dia e por esta palavra, no Teu nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, amados, tenham um bom dia.